Você costuma ouvir os seus sentimentos? Quando existe algum conflito, alguma situação que te deixa desconfortável, você sabe que sentimento é esse que você está sentindo ou você se sente um pouco confuso? Existe um esgotamento emocional que muitas vezes ele se disfarça de cansaço físico. Você já se perguntou o que realmente acontece com você quando você guarda as suas emoções? Se você quer entender como isso acontece, esse vídeo é para você. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito delicado para mim, algo que eu vejo como muito importante e que muitas vezes ele é silencioso. É o nosso campo emocional, é a nossa fadiga emocional, o nosso cansaço emocional, que muitas vezes com alongamento, com dormir, com descansar fisicamente, continua tudo ruim. Continua aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de cansaço, aquela confusão interna que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo e como sair disso. Então hoje eu quero explicar aqui para vocês o que está acontecendo dentro de você, o que está tão confuso, para que você possa ter um entendimento um pouco melhor sobre o que você está passando e como você pode ter mais consciência sobre isso e através desse conhecimento se despertar. Poder ser a pessoa que se dá a mão e às vezes sai dessa confusão interna. Quero falar com vocês de um ponto sobre como a repressão emocional acaba virando uma fadiga emocional que acaba influenciando na nossa energia vital. E para que eu possa explicar isso para vocês, eu quero explicar aqui sobre a psicossomática. O que é a psicossomática? Ela é uma somatória de eventos que acontecem com a gente, que vai se transformando em algo. Por exemplo, quando você tem algum sentimento, que alguma coisa dentro de você acontece e que você não expressa isso, verbalizando isso, trazendo isso de uma forma clara, isso fica confuso dentro de você e aí você não consegue ali trazer uma clareza sobre isso. Aí o que pode acontecer? Como você não consegue verbalizar isso, você fica muito ali no campo das ideias. E muitas vezes esse campo das ideias nos aprisionam, porque ele leva a gente, às vezes, para uma dor, para um fracasso ou uma frustração. E aquilo ali se aloja dentro da gente. E ali cria uma fadiga, onde pode virar uma fadiga, sair de uma fadiga emocional e virar uma fadiga física. Algo que vai se expressar ali em algo físico que alguém vai ver. Então é muito importante que a gente às vezes consiga entender o que a gente está vivendo, compreender e poder verbalizar aquilo, poder trazer aquilo para fora, para que aquilo saia de dentro da gente, para que isso que aconteceu dentro não fique lá. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, da importância de se fazer isso e entender esse mecanismo, como isso acontece. A gente vive num mundo onde a gente foi muito reprimido emocionalmente, né? A gente não entende muito o que é, a gente não tem clareza, muitas vezes, do que a gente está sentindo. São sentimentos, às vezes, muito confusos, difusos até. Que se mistura tristeza com raiva, com frustração, a gente não sabe direito como tudo aquilo tá vindo, né? E às vezes a gente prefere guardar tudo isso para não explodir, porque muitas vezes a gente tá num local onde fazer isso não é o adequado. E ok, mas o problema é quando isso fica o tempo inteiro, fica recorrente. Eu não vou explodir, eu não vou trazer minha raiva, eu não vou trazer minha tristeza, eu não vou chorar, eu não vou fazer, porque eu vou incomodar o outro, ou porque o outro vai me achar fraco, ou porque eu vou parecer desequilibrada, ou porque eu vou parecer que eu sou egoísta, ou porque eu vou parecer alguma coisa. E aí com isso eu não trago para fora o que tá lá dentro. Eu quero disfarçar o que tá lá dentro. E muitas vezes esses sintomas, principalmente de forma recorrente,
ele ativa um eixo que a gente chama de eixo HHA, que significa hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o sistema que regula nossa resposta ao estresse. Quando algo ameaça a nossa segurança, seja física ou emocional, o cérebro interpreta esse estímulo e aciona o hipotálamo, que envia sinais para a hipófise, que comanda a adrenal e que ela libera o cortisol e a adrenalina. E esses hormônios preparam o corpo para fugir, para lutar, ou às vezes ele congela, a gente fica estático, parado. De tanta adrenalina ou de tanta euforia, de tanto estresse, a gente congela. O problema é que quando você aciona demais esse eixo, esse mecanismo, seja na vida adulta ou quando você é criança, que você ainda não tem o cérebro formado, você ainda não tem muitos recursos, ferramentas ali para saber lidar com isso, o corpo ele vai aprendendo a viver em estado de alerta, como se existisse um perigo constante o tempo inteiro. E aí, com o tempo, isso vai virando uma fadiga emocional, vai tendo eventos, comportamentos repetitivos, e bloqueios emocionais, e isso tudo vai gerando ali, esse acúmulo interno pode gerar uma fadiga que chega a uma fadiga física se expressando no corpo, ou até mesmo doenças crônicas, doenças autoimunes. O médico Gabor Maté, pode ser que você já tenha escutado falar sobre ele é especialista nessas questões de emoções reprimidas. Ele afirma que quando não podemos expressar nossa dor em palavras, o corpo se encarrega de expressá-la por nós. E isso reforça a importância de reconhecer e processar as emoções, para que a gente consiga manter a saúde integral. E aqui, gente, eu quero trazer um exemplo simples, um exemplo que você pode vivenciar aí no seu dia a dia, que muitas vezes ele passa batido, muitas vezes. E todo mundo está suscetível tanto a viver isso como causar isso. Mas é importante, às vezes, a gente entender esse processo para que a gente se ligue mesmo, para que a gente entenda que isso acontece e como isso pode acionar certos mecanismos dentro da gente. Vamos lá, vamos colocar aqui como se existisse um almoço em família, né? Que geralmente isso acontece muito no meio familiar, querendo ou não. Então vamos lá, tem um almoço em família. Aí uma pessoa vira e fala: eu tive uma ideia, quero compartilhar ela aqui com vocês. E aí chega um primo, um tio falando: aí lá vem ela com as ideias mirabolantes dela. Aí todo mundo ri, né? Todo mundo ri, inclusive a própria pessoa ri, meio sem graça, mas ri. Mas por dentro o corpo dessa pessoa se retrai. Ela não percebe, ela sente, mas ela age normal. Mas às vezes ela pode sentir até o rosto ali ruborizar, as bochechas esquentarem, ou talvez a garganta aperta um pouquinho. E aí ela sente uma vontade de não falar, ela se sente, eu não quero mais. Ela se sentiu de alguma forma desconfortável e ela se cala. E aí às vezes essa pessoa sai ali pela tangente, o frango vai queimar. Ou às vezes ela vai falar: gente, peraí que meu telefone tá tocando. Ou ela sai ali de um jeito que ela mostra como se, né, ela riu ali, sentiu aquelas coisas que ninguém percebeu. E aí ela solta esse: peraí que não sei o que aconteceu. Ou então acontece alguma coisa exatamente naquele momento e ela sai pela tangente. Só que ela sentiu tudo aquilo. E isso, gente, é um almoço em família. Um contexto simples, uma fala simples que muita gente interpreta aquilo como corriqueira, às vezes como boba, mas o corpo dela reconheceu aquele lugar. De alguma forma, o corpo dela guardou alguma coisa. E aqui, gente, eu vou abrir um parênteses, nem todo mundo é assim. Tem gente que realmente vai rir daquilo e vai, eu sou mirabolante mesmo, e vai lidar aquilo da melhor forma. Mas essa pessoa não tem essa memória guardada. Ela não passou por situações desse sentido que faz ir para este lugar.
Então, eu tô falando de alguém aqui que tem. Eu tô usando um exemplo para um tipo de pessoa ou um grupo de pessoa. Isso aqui pode se aplicar a qualquer outro tipo. Você vai pegar esse exemplo e trazer para o que é isso para você, tá? Que muitas vezes você pode achar que para você essa fala é boba ou é simples, ou que você fala, não, mas eu não me retrairia com isso, né? Mas você, por exemplo, poderia se retrair com outra coisa, com outro tipo de fala, né? Mas não é o seu caso, isso se aplica a outra pessoa. Então você vai pegar essa mesma coisa que se aplicaria a você, vai colocar no mesmo nível, porque para essa pessoa o seu já não é também assim, mas aí você coloca no mesmo nível e você vai entender que mesmo que para aquela pessoa isso é bobo, é assim que acontece para ela. Como essa coisa acontece para você. Mas voltando aqui para a história. Então ela reconhece esse lugar, ela tem essa memória guardada. Porque quando ela era criança, toda vez que ela mostrava um entusiasmo, vinha uma piadinha, vinha alguma coisa ali que falava, não sei o quê, colocando ela nesse lugar de menos-valia, ou de bobinha, ou de algo que a fazia sentir vergonha. E aí ela assimilou esse lugar de mostrar entusiasmo, mostrar as suas ideias como algo para sentir vergonha, como se ela pegasse. Quando eu sinto entusiasmo, eu sinto vergonha. Eu liguei. Eu juntei esses dois sentimentos. Isso se acopla a isso. Então, toda vez que eu sinto, eu acionei isso e fiz, liguei. Toda vez que eu sinto vergonha, ou toda vez que eu sinto entusiasmo, automaticamente eu sinto uma vergonha junto. Porque toda vez que eu mostrava um entusiasmo, alguém me fazia sentir essa vergonha. Então, eu repito esse padrão que vai acontecendo todas as vezes. Até que eu consiga entender, me explicar para o meu corpo e parar de me colocar nesse lugar de sentimento é besteira. Porque enquanto eu não reconhecer que eu estou sentindo vergonha para mim mesmo, não reconhecer para os outros não, reconhecer para mim mesma, eu mesma preciso entender isso de alguma forma, e aí quando eu entender isso, eu vou ser capaz de desacoplar isso. Eu não preciso sentir vergonha todas as vezes que eu manifestar uma ideia. Mas isso é mais profundo, não é simplesmente chegar, agora eu entendi, agora eu não vou mais. Não, não é assim que acontece. Tem todo um processo também para eu começar a trabalhar isso e sair deste lugar repetitivo, desse padrão repetitivo. Eu vou ter que fazer essa desconexão. E assim como eu vim conectando, juntando, até isso ficar aqui desse jeito e automático, eu vou ter que tirar e fazer esse processo até ele não ser mais automático. Então, essa pessoa aprendeu a se calar todas as vezes, porque quando a gente sente vergonha, a gente se cala. E aí, hoje, essa pessoa evita compartilhar suas ideias. Acha que tudo que ela faz não é bom o suficiente. Se cobra o tempo todo para poder ser melhor. Mas se você perguntar para ela, ela vai dizer, não, eu tive uma infância tranquila. Ela vai dizer que tá tudo bem. Só que o corpo dela tá dizendo o contrário. Ela tem tensões no ombro, ela tem o estômago embrulhado, ela tem uma ansiedade sem causa aparente. Porque o corpo, gente, ele não esconde o que a mente tenta racionalizar. E mais interessante aqui é porque, por exemplo, a gente vê que a pessoa chega numa certa idade e aí a gente acha que a pressão alta é da velhice. A gente acha que a insônia é de uma pessoa que dormir com remédio para dormir, né? Ou tomar remédio para dormir é coisa de gente que já passou de certa idade, então é normal chegar numa certa idade e tomar remédio para dormir. Virou tão comum, virou tão normal, parece que esse é o normal e não é normal, ele é comum, é o que tem acontecido, é o que está acontecendo. Mas isso é comum, gente, não é normal. A pessoa ter que dormir com remédio não é normal. A pessoa ter fibromialgia, ter dor no corpo inteiro, não é normal. É comum. Hoje está cada vez mais evidente. E aí eu quero vir de um lugar aqui para que vocês possam entender a seguinte história. Nós viemos de vários momentos
da vida, lá de trás, onde nossos avós, nossos bisavós, eles tinham que sobreviver. Eles tinham que dar conta das coisas. Então, muitas vezes, eles só sentiam as emoções. E não existiam estudos, não existiam ideias falando sobre, nossa, seu coração acelerou porque você ligou o sistema simpático. Não existia isso, né? E até porque se eles parassem para fazer isso, tinham leões, tinham onças, tinham toda uma floresta ali, tinham toda uma estrutura de guerras também, que fazia com que isso não era o lugar dessa pessoa parar para pensar nisso. Só que a gente foi evoluindo como sociedade. E hoje nós não estamos tão assim, né? Tão à mercê de leões, né? A gente tem ainda conflitos de guerra, tem situações ainda que nos fazem ali preocupações, jornais que nos apresentam ali muitas notícias ruins. A gente ainda vive, de certa forma, em alerta. Só que hoje a gente pode viver com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de estrutura de consciência, para que a gente entenda como tudo isso acontece. E quando a gente começa a entender como isso tudo acontece, nós podemos fazer algo em torno disso. E compreendendo tudo isso, a gente começa a ter mais domínio sobre isso e entender em que momento acionar, como fazer, por que fazer, sabe? Porque a gente parte para um lugar de entendimento sobre as nossas emoções, sobre o que é meu, sobre o que é do outro, por que eu tô sentindo aquilo, como isso impacta na minha vida, sabe? Só que isso aí é uma estrutura, é de novo aquela reconstrução, onde a gente sai de um lugar onde quem fala sobre os seus sentimentos, quem faz terapia, quem expressa suas emoções, agora a gente entende que não é besteira, é real. Porque a gente tá vendo que isso tá acontecendo. E a gente tá vendo que isso tá matando pessoas, né? É uma guerra silenciosa. Às vezes a gente se aperta aí, se aflige pela guerra que tá tendo com fulano e ciclano, com tal país, isso aqui que tá acontecendo em tal lugar, com essa estrutura física que a gente vê, e às vezes a guerra tá dentro de você. E é a pior, eu acho, porque ela é silenciosa. Ela vai acontecendo e quando você vê, você tá com depressão. Você tá com fibromialgia. E aí você tá com muita dor no seu corpo todo. E você não entende nada disso. E você fica nesse lugar mais frustrado ainda, se sentindo incapaz muitas vezes. E eu falo de um lugar aqui, gente, onde eu já estive nesse lugar depressivo, né? Esse lugar aí onde a gente se afunda e parece que nada tira a gente desse lugar, entende? Então é muito importante aqui a gente entender que quando o nosso corpo começa a dar os primeiros sinais, a gente eu só cheguei no nível que eu estou hoje, gente, nível que eu digo assim, no entendimento que eu tô hoje, por conta de me aprimorar nesses conhecimentos. E quando eu quis montar esse canal, foi para trazer isso também para outras pessoas, porque isso aqui nem todo mundo é dessa forma. Mas tem pessoas, eu não sou a única no mundo, então tem pessoas que através de entendimentos pode conseguir, sabe? Então, assim, quando eu comecei a entender certas coisas que acontecem, certos sentimentos, certos gatilhos, certas emoções, eu comecei a fazer coisas diante disso, a buscar soluções. Mas foi um processo, porque quando você está na crise, quando você está no sofrimento, na dor, não são práticas que vão te ajudar a fazer. É mais a mente mesmo, é um trabalho interno que você tem que fazer diário, que muitas vezes não é fácil, né? Sair desse lugar às vezes é muito difícil. Então, porque a gente acha que só uma pessoa que parou de andar, que não tem aí mais o movimento das pernas,
que é difícil para essa pessoa sair do lugar. A gente às vezes precisa ver para crer. Muitos aqui são Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Ah, só ela não andando é que eu acredito que ela não sabe andar. Mas às vezes a depressão tá tão forte, a dor tá tão grande que não é possível andar. Que você fica naquele lugar e que você é mais incompreendido ainda do que uma pessoa que tem problema físico. E aí você se cobra mais, você se pune mais, você se reprime mais. Você mesmo tá fazendo essas coisas com você, entende? E isso dói mais ainda, porque nem você tá do seu lado, entende? Isso é muito profundo, gente. E isso é muito real. E às vezes a gente precisa olhar para isso com esse lugar de seriedade, sabe? Porque tem muita gente aí não sabendo lidar com isso. E aqui eu vou compartilhar com vocês, e isso não tem muito tempo, isso aí deve ter no máximo 2 anos que aconteceu, que foi bem na minha fase ali, que eu já tinha, o meu filho tinha 2 anos e pouquinho, eu tava ali saindo de tudo isso, saindo desse puerpério, saindo dessas questões hormonais também que a gente vive, tentando me entender como pessoa, vindo um monte de coisa. E eu lembro que meu marido saiu com os meus filhos e eu não tinha vontade de fazer nada. Eu simplesmente sentei no sofá, abracei uma almofada e chorei. E aquilo foi muito bom para mim. Me permiti chorar tudo que eu queria chorar e eu me senti como se fosse me abraçando, sabe? Eu abracei a almofada e fiquei horas ali chorando, tirando, esvaziando tudo. Eu não tava resolvendo nada. Nada tava mudando fora, mas eu tava tirando algo aqui dentro, sabe? Algo que na hora eu não sabia nem explicar o que era, mas eu tava tirando. E eu não tava me julgando. Eu não tava me reprimindo, eu não tava dizendo, eu tenho que lavar louça, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que ser forte, eu tenho que, agora eu sou adulta, eu tenho um monte de coisa para resolver. Não, eu me permiti simplesmente estar naquele momento e chorar, e ser aquela pessoa que chora. Tudo bem, eu não conseguia fazer aquilo na frente de outras pessoas, eu precisei que outras pessoas saíssem para eu conseguir fazer. Isso é um passo e tá tudo bem, foi o meu processo, entendeu? Hoje eu tenho um pouco mais de facilidade de expressar meus sentimentos e as minhas emoções. Mas naquele momento eu não estava conseguindo fazer. E às vezes é isso, é você ser essa pessoa que se acolhe, que se abraça e que chora, sabe? E que fala, eu sou um ser humano mesmo. É isso, entende? E aquilo virou uma chave para mim, porque eu nunca fui uma pessoa muito que me permiti fazer isso, sabe? Eu sempre me cobrei muito para dar conta das coisas, para ser forte, para parecer capaz, para não parecer que eu sou uma adulta que não sei lidar com as coisas. Eu sei que isso soa como um elogio. Muitas pessoas falam, nossa, mas você parece ser uma pessoa tão forte, nossa, mas você parece ser uma pessoa que sabe lidar com as coisas, mas ter momentos assim não significa que eu não saiba, não significa que eu não sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa também, mas eu também sou a pessoa que às vezes não consigo, ou mais, não quero conseguir, sabe? Eu sou às vezes essa pessoa que eu não quero conseguir, eu quero só tá aqui e muitas vezes a gente coloca essa pressão de que não dá, não tem tempo, eu não posso. Mas a gente tá tão mergulhado na vida acontecendo que realmente parece que não pode. E eu não tô aqui para dizer para você fazer qualquer prática ou fazer qualquer coisa que possa aí ter que te tirar desse lugar ou te deixar nesse lugar. Mas aqui a minha ideia é trazer para que você saiba que você não tá sozinha. Para que você não tá sozinho nessa. Tem outras pessoas que estão vivendo esse conflito também, e eu não sei você, mas quando eu escuto alguém falando certas coisas que para mim é aqui dentro, é só comigo, eu falo, caramba, eu não tô sozinha. Caramba, eu não sou só eu que passo. Eu não sei muito te explicar
o porquê disso. Mas para mim, de alguma forma, me ajuda a levar a vida de alguma forma, sabe? Tipo, por isso que eu acho que às vezes as redes sociais, elas bagunçam tanto, deixam tanto confuso, porque a gente tá tão acostumado a ver as pessoas ali na sua melhor vida, e eu falo, eu posto só coisas boas no meu Instagram. Eu não fico postando quando eu tô mal, quando eu tô chorando e quando eu tô isso. E todo mundo faz isso. Muita gente faz isso. Tem gente que expõe a sua vida pessoal, tem gente que expõe quando tá triste. E tá tudo bem, cada um com o seu jeito. Mas eu tô falando assim, a gente tá tão acostumado a ver que quando a gente vai lá pra rede social e a gente vê que a nossa vida não tá daquele jeito, a gente não lembra que a vida do outro não é só aquilo. Aí a gente fica nesse lugar achando que só a gente é assim, só a gente não sei o quê, e a gente se sente sozinho, a gente se sente perdido, a gente acha que tá todo mundo vivendo uma vida incrível e só a gente que não. E não é isso, não é verdade. E no fundo a gente sabe também que não é verdade, sabe? E às vezes vir alguém aqui, não necessariamente mostrando a sua dor, mostrando a sua tristeza, mas falando, eu passo por isso, eu também vivo isso, e eu tô contigo nessa. Isso às vezes fortalece o nosso grupo, fortalece o nosso ser humano, né? De como a gente é humano, de como a gente vive nessa vida e a gente tá nessa junto, nesse barco junto, vivendo nisso. Sabe? Que se a gente se apoiar, se a gente se acolher de alguma forma, e não é parar de postar nossas coisas boas na internet. A gente tem que postar sim nossa vida, nossa parte feliz sim, sabe? E você expõe as suas tristezas para quem você quer expor. Porque nem todo mundo. Eu falo, eu vou falar por mim. Eu não quero expor minha tristeza na internet. Porque tem muita gente que eu não quero que saiba sobre isso. Entende? Hoje, pouco tempo atrás, eu permito que a minha família veja que eu tô triste. Tem muito pouco tempo isso, gente, sabe? Até para os terapeutas, muitas vezes eu mostro como eu tô bem, como eu sei superar as coisas. Até para eles eu faço isso. E isso é um trabalho, um exercício diário meu que eu faço para lidar com isso. Por isso que eu falo que o campo emocional para mim é algo muito sensível, é algo muito forte. Porque eu sou uma pessoa que não expresso o meu emocional no corpo. Eu não sinto dores, eu não tenho problemas de saúde. Talvez eu venha desenvolver isso na minha velhice, mas eu hoje estou trabalhando exatamente o meu campo emocional do jeito que eu estou trabalhando para que eu não venha desenvolver isso na velhice. Para que eu possa ter uma velhice sem remédio para dormir, sem fibromialgia, sem intestino desregulado, sem um monte de coisa que eu vejo que quando chega na velhice, por eu ter reprimido tudo isso, eu agora tô expressando isso no campo físico, entende? Então, é muito isso que eu queria trazer aqui para vocês. O campo físico, o campo emocional, ele é esse lugar especial que a gente tem que levar nessa importância, porque ele tem o poder de ser silencioso e afetar todos os outros de uma forma muito forte. E eu quero te convidar aqui para fortalecer junto comigo esse campo emocional, trazendo conhecimento, dizendo para você que eu tô aqui com você, dizendo para você que se de alguma forma, além dos conhecimentos que eu trago aqui no vídeo, eu puder te auxiliar, eu puder te ajudar de alguma forma, seja com uma mensagem simples, seja com um atendimento, seja com uma palavra amiga, seja com qualquer coisa. Não necessariamente através do meu trabalho, mas através da minha amizade também. O que eu, como ser humano, também puder fazer, auxiliando na vida do outro, eu tô aqui. Um dos motivos que eu quis trazer esse canal é para isso. E eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Se você acha que mais pessoas possam
ouvir essa mensagem e se sentir acolhida com essa mensagem, te convido a compartilhar, te convido a curtir para que esse vídeo também possa ir para mais pessoas, tá? E se você puder comentar alguma coisa aqui, se esse vídeo fez sentido para você, se isso te representa de alguma forma, ou trazer alguma palavra que possa ajudar pessoas que estejam passando por isso, eu te convido a participar de alguma forma disso, tá bom? Seja com seu comentário, com a sua curtida, com seu compartilhamento, tá bom, gente? Gratidão por estar aqui na minha jornada, agradeço esse momento, é muito importante isso para mim, isso que eu tô fazendo é algo muito significativo, porque eu não sou uma pessoa que falo sobre a minha privacidade, sobre os meus sentimentos, então isso para mim é algo muito forte, muito significativo, é uma honra poder compartilhar isso, porque se você chegou nesse vídeo e está comigo até o final, é porque isso de alguma forma ressoa com você também. Tá bom? Gratidão, um beijo e até quinta que vem com a energia vital dentro do campo energético e do campo espiritual, tá bom? Um beijo, até quinta que vem.